Adolescente Rodrigo Helbinger Fleury Castanheira, de 16 anos, agredido pelo ex-piloto Pedro Turra, morreu no Distrito Federal após passar 16 dias internado em estado grave. O tio da vítima chegou a apontar que seu sobrinho não morreu em uma briga. Foi executado pelo piloto que segue preso. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. História pesadíssima essa do Pedro Turra, né, e do Rodrigo Castanheira. E que teve um desfecho trágico. Pois é, né? A gente está acompanhando já tem um certo tempo. E assim, infelizmente, esse menino de 16 anos perdeu a vida. A polícia trabalha com uma outra hipótese, porque o Pedro Turra e os amigos teriam dito que o motivo da briga, que, né, o tio da vítima agora, inclusive, fala que não foi briga, foi uma execução. Mas é isso, o motivo da briga, hipoteticamente, seria por causa de chiclete, uma brincadeira de colar e jogar em chiclete, e o jovem não gostou e aconteceu essa briga. Só que tem outra hipótese que a polícia está investigando, que é por ciúmes. Então, ainda tem um outro agravante. O motivo continua sendo torpe, e é absurdo como isso aconteceu. Vou te pedir para trazer a entrevista com o tio da vítima, que vai lembrar uma coisa muito importante sobre como a vida do sobrinho dele aparentemente não é nada para quem causou essa violência. Até porque a gente está acompanhando que o advogado do Pedro Turra, a defesa do Pedro Turra, em todo momento, tenta colocá-lo como a outra parte vítima do processo, esquecendo que, durante a agressão, o jovem ficou em coma, ele levou muitos socos no rosto, na cabeça, até que ele bateu a cabeça no carro, ele teve traumatismo craniano, ele precisou e teve uma parada cardiorrespiratória e ficou entubado 16 dias até o óbito. Olha a dor dessa família que perdeu um menino de 16 anos por absolutamente nada. Vou te pedir para trazer a entrevista, Sofia, por favor. Vamos lá. É difícil para a família. Muito difícil mesmo. Já estava uma guerra, e saber que essa guerra finalizou dessa forma é muito injusto. Muito injusto pensar que um garoto como o Rodrigo foi morto de graça, assim. Eu quero fazer qualquer coisa com alguém. É muito complicado pensar que um jovem, o Rodrigo, com um futuro enorme, um garoto maravilhoso, um rapaz só resolveu matar ele e ponto, acabou. Parece que foi entendido agora, que teve um mandante, né? Pelo que eu entendi, esse motorista que estava no carro, um menor de idade que dirigia o piloto de drift, estava com ciúme do Rodrigo e foi buscar o Pedro para espancar ele. Então, esse que está sendo o sentimento aqui agora, de impunidade total, né? Então, tá difícil de engolir essa história. Eles passaram várias vezes, deram algumas voltas no quarteirão, esperando o Rodrigo estar sozinho. Um cara de 1,90 m pegar um garoto de 1,65 m. É totalmente desproporcional, né? Não é uma briga de adolescente, não é briga. Lá você vê que pelas filmagens que não foi uma briga, foi para executar mesmo, né? Murro na cabeça. Então é difícil ver isso daí. Ainda não caiu a ficha ainda que aconteceu, não. O que é que vocês esperam agora com a conclusão do inquérito policial? Eu espero muito que tem mais gente envolvida, né? Não é só o Pedro. É esse motorista, tinha mais gente no carro, a esposa do Pedro, e espero que resolva, vá atrás dessas pessoas, porque ele não estava sozinho, né? Tem uma previsão da família? Pronto, Sophie.
extremamente pesado ouvir isso, né? E, de fato, eu concordo plenamente com o tio da vítima quando ele diz, olha, foram muitos socos na cabeça. Eu falei isso desde o primeiro vídeo que a gente falou sobre esse caso do Pedro Turra, que eu não iria trazer as imagens aqui. São imagens muito pesadas, são muitos socos no rosto, na cabeça desse jovem de 16 anos, e é exatamente isso, era um rapaz muito maior, né? O Pedro Turra é muito mais alto do que o 16 anos, e são muitos socos, você vê que é algo muito violento. Mas o advogado de defesa tem uma outra versão, e aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o que o advogado de defesa falou em entrevista. Olha isso aí. Essa prisão, nós, enquanto defesa, discordamos completamente dos fundamentos que foram adotados. Nós entendemos que o Pedro tinha condição, como já foi deliberado anteriormente na primeira audiência de custódia, que ele responderia a essa acusação em liberdade. Entendemos que a prisão é a medida mais extrema e que só deve ser adotado em casos extremos. O senhor observe que eu tenho no meu escritório inúmeros casos com uma gravidade exacerbada, estou falando de 2 homicídios, 15 passagem policial, e a pessoa responde em liberdade. Então, Pedro está preso por ser um jovem branco, posicionado na sociedade como de classe média, piloto de carro esportivo, e não está sendo observado devido ao processo legal. Os fundamentos adotados para prendê-lo são absurdos, nós discordamos, já entramos com o pedido de revogação da prisão, já pedimos agendamento com o juiz, que é o juiz natural da causa, e sim, ingressamos já com um habeas corpus. Acredito. Vai dizer o quê, Sofia? A gente vai dizer o quê? É isso, né? Ele lançou a ideia do racismo reverso para defender o Pedro Turra. Eu vou repetir o que Pedro Turra fez. Agora, a gente, né, diante dessa briga, diante dessa agressão, o Pedro Turra vitimou uma pessoa, né? O menino é vítima. E a justiça agora vai dizer se foi intencional, se não foi, se tem agravante, se não tem, se é doloso, ou se, sabe? É importante que o judiciário dê uma resposta. A gente já mostrou aqui que o próprio delegado que pegou o caso chorou durante uma coletiva de imprensa. Por quê? Porque uma das testemunhas que falou sobre o comportamento do Pedro foi uma menina, uma adolescente, que contou que tinha sido torturada, obrigada a beber, ele tinha sido torturada. E aí o delegado chorou quando ele relatou isso, dizendo que era burro. E é uma pessoa que teria aí, apesar do advogado dizer que tem um histórico maravilhoso, que deveria estar respondendo em liberdade, inclusive eu acho, assim, desculpa, tá? O advogado é maravilhoso, porque se ele tem uma pessoa com 12 homicídios nas costas e 15 passagens pela polícia respondendo em liberdade, eu não vou questionar o judiciário, não. Eu vou respeitar a minha devoção por Angela Davis hoje, viu, Sofia? Porque tá difícil. 2 homicídios nas costas, a gente está esperando o quê? Terceiro? Vou ficar quieta. Vamos lá, Sofia. É isso aí que a gente tem, infelizmente. O termo que o Bruno utilizou aqui é inacreditável, mas é isso. Eu tenho medo só de uma coisa, Sofia, a naturalidade que as pessoas falam esses absurdos. Porque o filho de alguém morreu, o irmão de alguém morreu, o primo de alguém morreu, o sobrinho de alguém morreu, uma pessoa morreu. Gente, a vida não pode não valer absolutamente nada. Sabe? Pois eu acho que é Dai. isso. O Rodrigo não pode, a vida dele não pode não valer nada. Pois é, Dai. É Eu isso, acho que o que tá pegando aí com relação a esse advogado, eu acho que ele tem um pouquinho de razão em um ponto. Não é em dizer que o cliente dele está preso porque é branco, classe média alta, pipipi, popopó, isso obviamente é um absurdo. Ele tem uma razão em um ponto que é o cliente dele está preso porque a história está na imprensa. Porque vamos e convenhamos, essa mesma um cliente com esse perfil
branco, classe média alta, etc, etc, etc. Se não tivesse essa história repercutindo na imprensa, ele estaria solto. Ele estaria respondendo em liberdade. Ele estaria. A gente sabe que ele estaria. É igual o caso do Playboy do Porsche, etc. A justiça só funciona minimamente por causa da opinião pública. E para cada história dessas que chega e que chama atenção na imprensa, tem outras 15 que não chamam. Que acontecem coisas iguais ou piores, mas que não chamam atenção, não caem na imprensa, não caem a opinião pública em cima, e daí a pessoa fica solta. Então, o que esse advogado, ele não está de todo errado. Não é normal o cliente dele estar preso. Ele só está preso porque a opinião pública está em cima. E não se enganem, no momento que a opinião pública sair de cima, que o ciclo de notícias rodar, isso deixar de ser notícia, esse cara vai conseguir o habeas corpus. Ele vai. Mas, enfim, o que sobra, o que resta, então, é a gente que está aqui na imprensa não sair de cima. Dito isso, não dá para funcionar desse jeito, porque a imprensa não pode, não existe como a imprensa noticiar todos os casos que estão acontecendo desse tipo, até porque se a imprensa for noticiar todos os crimes absurdos feitos por homem branco de classe média alta, a gente não vai ter espaço suficiente na imprensa para isso. Então a gente precisa realmente pensar numa justiça que funcione de um jeito diferente. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.